Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Poder sentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer ao pastor Alencar, pastor titular desta igreja, por esta oportunidade. Deus continue lhe abençoando. Também meu querido irmão, amigo, o Jonas, né? Johnny. Então só quero chamá-lo de Jonas, é Johnny, lá da Rocha Eterna. Às vezes eu vou lá bater um papo, até comprar um livro, não é? Graças a Deus. Nós servimos ao Senhor no Ministério da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo. Pastor José Wellington Bezerra da Costa é o nosso presidente. E atuamos no Ministério Internacional de Pregação, Estudo Bíblico, treinamento de líderes, seminários, conferências, principalmente no sul da Europa, onde nós estamos realizando o trabalho do Senhor. Mas nós moramos aqui no Distrito Federal e estamos a serviço da obra de Deus. É uma honra, é sempre uma honra estar pregando a palavra de Deus. Quero aqui dizer aos irmãos que este lugar é um lugar abençoado. Uma igreja jovem, né? Todo mundo aqui é jovem, todo mundo aqui é bonito, não é? Graças a Deus, os irmãos estão abençoados pelo Senhor e acredito que Deus tem coisas grandes para fazer neste lugar. Esta obra aqui é uma obra extraordinária, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E nós nos reunimos aqui porque queremos escutar a palavra do Senhor. Queremos saber o que é que Deus tem a nos dizer. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Deus quer nos falar, não é? Então, a reunião evangélica é assim, um culto pentecostal ele é dirigido pelo Espírito Santo. Não é a lógica da igreja que decide o que Deus vai falar, mas é o Espírito Santo, não é? Então isso é que faz a diferença, não é? Graças a Deus por isso. Muito bem. Amados irmãos, eu estou sem material de minha autoria, pois nossos livros estão sendo bem vendidos, graças a Deus, nas conferências, mas sobrou um, e o título dele é Bíblia Sem Véu, a Verdade Descoberta. Você vai ler nesse livro que você nunca leu em nenhum outro livro, certo? É uma obra extraordinária, gostaria que você ficasse com essa literatura. É o que sobrou de um seminário que ministramos agora na cidade de Piracicaba, São Paulo, onde estivemos ministrando. Este outro livro aqui, Pentecostalismo, uma abordagem histórica, interpretativa e teológica. O que é que está acontecendo hoje com a igreja evangélica brasileira? Principalmente com as igrejas Assembleia de Deus, a nossa igreja. É que hoje a maioria dos crentes não sabem o que é pentecostalismo. Então nós temos uma deficiência profunda sobre batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao pentecostalismo, aos dons do Espírito Santo e também à doutrina do Espírito. É uma obra extraordinária. Este outro livro é de um amigo meu, companheiro de ministério lá do Rio de Janeiro, o pastor Cláudio Rufino, Batalha contra a pornografia, Então você pode comprar, adquirir de presente e dar a uma pessoa que ama, né? Quem ama sempre está dando presente, não é? Sempre está dando presente. E tem uma outra obra aqui, que é do Timothy Keller, é a graça de Deus e a justiça social, tudo que nós precisamos saber sobre a justiça social. Me procure e você será abençoado, abençoado. Tem irmãos que chegam assim, pastor, eu vou comprar um livro para lhe ajudar. Essa não pode ser a sua intenção, é para ajudar você, irmão, porque você vai adquirir conhecimento, né? Adquirir conhecimento, porque tem irmãos que pensam que nós pregadores, quando vendemos o livro, é para pagar aluguel de casa, é para pagar alguma prestação de condomínio, e não é assim, é para você ser abençoado e a igreja ser abençoada, amém? Graças a Deus. Eu tenho aqui também comigo, pastor Alencar, eu tenho aqui um kit do curso básico de teologia,
13 apostilas com as provas do nosso seminário. Nosso seminário fez 20 anos de história e já formamos mais de 5.000 alunos no nosso curso e já treinamos mais de 20.000 líderes ao redor do mundo, em 3 continentes, através das nossas atividades. Então, se você quer ser usado por Deus, quer ser um professor de EBD, quer ser um evangelista, um pregador, um missionário e ainda não fez o seu curso, hoje é a sua oportunidade de fazer um curso super barato, objetivo, prático e abençoado. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Glória a Deus, aleluia. Romanos 1, 16 e 17. Na verdade, pastor Alencar, eu havia preparado um simples esboço para ministrar hoje aqui. Eu não sei o que aconteceu, meu esboço desapareceu, irmão. Eu estava hoje lá no meu escritório, eu tenho mais de 350 sermões de minha autoria, mas o Espírito Santo não deixou eu trazer nenhum aqui para a igreja. Aí, já saindo para o culto, a minha esposa também lendo a Bíblia, e eu aproveitei, fiquei ali na cozinha também, conversando, e fiz um simples esboço, pois ele desapareceu, foi arrebatado, irmão. Então Deus não quer falar não quer dizer nada sobre aquela mensagem, né? Mas buscando a direção do Espírito Santo aqui, Deus então nos dá esta palavra. Amém? Todos encontraram? Romanos 1, 16 e 17. Poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Podeis sentar. Vamos chamar essa passagem bíblica hoje, vamos dar aqui um título: você é aquilo que acredita. Você é aquilo que crê, é aquilo que acredita. Um dos grandes teóricos da cultura ocidental, ou do pensamento ocidental, foi o filósofo René Descartes. René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, um dos gigantes do pensamento filosófico. Ele publicou uma obra, uma das suas primeiras obras, O Discurso do Método, uma obra extraordinária que na faculdade de filosofia li 3 vezes essa obra em 1991, 3 vezes. O Discurso do Método. E a grande descoberta, sacada de René Descartes foi exatamente a partir de uma frase que ele cria, que é o fundamento de todo o seu discurso filosófico, de toda a sua abordagem, que vai mudar todo o paradigma de pensamento, inclusive na área teológica e também na área científica. E ele disse uma frase extraordinária: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, para René Descartes, a existência, ou seja, você só pode ter certeza que existe a partir do pensamento, porque é o pensamento que possibilita a existência, que manifesta a existência e que dá todo tipo de abertura cognitiva, toda abertura racional, filosófica e até científica é o pensamento. Então é através do pensamento que nós descobrimos e que nós sabemos onde estamos e nós nos descobrimos. É o pensamento. Penso, logo existo, ou penso, logo sou. E isso, irmão, nos faz pensar exatamente sobre o discurso do apóstolo São Paulo aqui. E a epígrafe é o poder do Evangelho. Daí eu chamo a atenção dos irmãos para a seguinte pergunta. Para a seguinte declaração: você é aquilo que acredita. O grande teólogo americano reformado chamado James, um grande teólogo, ele publicou uma obra, James Smith, ele publicou uma obra cujo título é Você é aquilo que ama. E ele trabalha exatamente o amor de Deus, o amor que nós temos com relação a Deus.
ou seja, a paixão que nós temos por Deus, pelo sagrado, pelas coisas espirituais. O que nós chamamos na Bíblia, no Novo Testamento, de piedade, eusebia, que é a dedicação às coisas sagradas, às coisas religiosas. Mas a pergunta que o Espírito Santo quer nos fazer hoje é diferente. Em que você acredita, ou em quem você acredita? Daí, você é aquilo que acredita, você é aquilo que crê. Porque hoje, no século 21, nós estamos enfrentando uma problemática espiritual, uma problemática teológica, religiosa. Qual é? Muitos cristãos não sabem mais no que acreditam, não sabem mais no que acreditam. Muitos cristãos hoje estão perdidos em matéria de fé, de evangelho, de cristianismo, de igreja, estão precisando de um norte, de uma direção, de uma bússola, mas a palavra de Deus é a nossa direção, é a nossa bússola e é o nosso norte. Quantos aqui já receberam a Jesus Cristo como Salvador, Deus e Redentor? Aleluia! Então você é aquilo que crê, é aquilo que acredita. Portanto, nós também podemos dizer acerca dessa mensagem que a razão da fé. Como assim a razão da fé? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Lemos assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui nós temos dois tipos de operacionalidade da recepção da palavra, da revelação. A primeira operacionalidade aqui, nós podemos chamar de faculdades sensoriais. Por exemplo, a escuta, porque diz o texto que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, as faculdades sensoriais, ou seja, a escuta, ouvir a palavra, a escuta, escutar a palavra de Deus. E a segunda operacionalidade é a mente, a razão, o pensamento, o entendimento, a inteligência. Agora veja comigo, é por isso que nós estamos falando aqui sobre a razão da fé. Então Paulo diz, ele faz a declaração: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A razão da fé. Qual é a razão da fé? A razão da fé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é operacionalizada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode escutar a palavra e por simplesmente escutá-la e se converter. Não pode. O homem só se converte quando ele escuta a palavra, na direção da palavra, no poder da palavra e na direção do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você se converteu? Porque ao escutar a palavra, você a escutou nos ouvidos espirituais. O Espírito Santo fez você escutar o Evangelho, entender o Evangelho, receber o Evangelho, amar o Evangelho, se converter ao Evangelho, permanecer no Evangelho, estar no Evangelho e nunca deixar o Evangelho. Então é isso é a razão da fé, é a razão da fé. E eu vou repetir, assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é através da escuta da palavra que nós recebemos fé. E é através da fé que nós obtemos a salvação. E a salvação de Deus não é apenas a nossa liberdade em Cristo e o livramento de não passarmos uma eternidade sem Deus, mas é também o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de uma fé pneumática, uma fé espiritual, uma fé na direção do Espírito, uma fé no Espírito. Nós precisamos de uma fé concreta, não uma fé abstrata, mas uma fé concreta. E o que é uma fé concreta? É uma fé solidificada na encarnação, na crucificação e na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que isso é chamado de razão da fé.
Porque a fé não é irracional, não é ilógica, não é uma coisa absurda. É absurda sem revelação, mas com revelação ela é a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus, ela é a glória de Deus, ela é bênção de Deus para nossas vidas, aleluia. Portanto, você é aquilo que acredita. Você está feliz por ter conhecido o Evangelho? Você está feliz por ter sido salvo? Você está contente por glorificar a Deus, por estar aqui hoje, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então você é aquilo que crê. Em que você acredita? Você acredita na existência de Deus? Você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo sem compreender esse mistério? Porque a fé não exige explicação. Se a sua razão pede explicação, perde-se a fé. Nós não temos que exigir de Deus explicação, porque a explicação é a cruz, e a cruz é um absurdo, só é aceito pela fé. Amém? Por isso, e aqui em Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Não apenas nós, evangélicos protestantes, estamos preocupados com a pós-modernidade, mas também até os católicos romanos. Hoje já existe um processo na Europa chamado de recatolização, como também no mundo inteiro, principalmente na Europa, na França. Eu sempre prego na França, graças a Deus, e é um processo também de recristianização evangélica, de reevangelização, porque muitos irmãos já não sabem mais já se perderam. Nós temos hoje no Brasil cerca de 60 milhões de evangélicos, mas a maioria não sabe nada de evangelho. Não sabe o que é evangelho. Pensa que evangelho é entretenimento, pensa que evangelho é show gospel, pensa que evangelho é a campanha da casa própria, pensa que evangelho é autoajuda. Não, é ajuda do alto. Então nós precisamos saber o que é o Evangelho. Mas como saber o que é o Evangelho se nós não estamos lendo o Evangelho, não estamos pregando o Evangelho, não estamos estudando o Evangelho, não temos interesse pelo Evangelho, nós não amamos o Evangelho? Mas uma igreja que se diz evangélica, todo mundo nela tem que ser evangélico. Porque evangélico sem Bíblia não é evangélico. Evangélico que não ora não é evangélico. Evangélico que não é batizado no Espírito Santo não é evangélico. Evangélico que não crê nos dons espirituais não é evangélico. Evangélico que não crê na vida eterna não é evangélico. Evangélico que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus não é evangélico. Evangélico que não crê no Evangelho não é evangelho. Evangélico que nem acredita na igreja não é evangélico. Mas o evangélico é aquele que acredita. Você é aquilo que crê. Você é aquilo que crê. Se você acredita em Cristo, você é um cristão. Se você é dirigido pelo Espírito Santo, você é espiritual, é pentecostal. Se você ama a Bíblia, você é bíblico. Se você é salvo, você é liberto do mundo. Se você ama a Deus, você não tem nenhum tipo de prazer com os amores do mundo, porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então você é aquilo que crê. E nós vamos pontuar aqui pelo menos 5 verdades sobre isso aqui. 5 verdades. A primeira verdade é a verdade do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho. O que é se envergonhar do Evangelho? É não acreditar no Evangelho. É dar mau testemunho como evangélico. É se esconder e dizer que não tem nada a ver com Cristo e nem com o Evangelho.
É estar na universidade, ninguém sabe que você é evangélico. É estar lá no seu trabalho, funcionário público, e ninguém sabe que você é evangélico. É estar na sua vizinhança, ninguém sabe que você é evangélico. É estar na sua sociedade, ninguém sabe que você é evangélico. Então, diz aqui, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é cruz, mas também é ressurreição. O evangelho aponta o pecado, mas ele também é graça. O evangelho mostra a morte, mas ele também é vida. O evangelho mostra a nossa fraqueza, mas mostra a fortaleza de Deus. O evangelho mostra a história, mas também aponta para a eternidade. O evangelho fala do antes, que é a cruz, mas também do depois, que é a ressurreição. O evangelho é vida. Aleluia. Então a primeira verdade é a verdade do evangelho, pois não me envergonho do evangelho. Isso quer dizer, aquele que não se envergonha, então ama o evangelho, então vive o evangelho, então é simpatizante com o evangelho, então ele pensa no evangelho, ele tem uma cultura evangélica, ele ama a Deus acima de todas as coisas. E nós podemos dizer ao mundo que nós não nos envergonhamos com o evangelho, por intermédio do nosso testemunho diário. Como disse Bonhoeffer, o preço do discipulado. O Espírito Santo, irmãos, quer uma igreja verdadeiramente evangélica. O Espírito Santo quer uma igreja verdadeiramente poderosa em Deus. O Espírito Santo quer uma igreja que pregue o evangelho. Então nós precisamos do evangelho, e o evangelho é a boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia de Deus, pastor Roberto Santos? Não é como aquela música que estão cantando por aí, o melhor de Deus está por vir. Que melhor? O melhor já veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o melhor de Deus, é o melhor, é o melhor, é o melhor, é o melhor. Não tem outro. Então Jesus é o evangelho. O evangelho não é Augusto Cury, é Jesus. Não é Freud, é Jesus. Não é Bolsonaro, é Jesus. Não é o Trump, é Jesus. Não é Nietzsche, é Jesus. Não é Karl Marx, é Jesus. Não sou eu, é Jesus. Não é você, é Jesus. O evangelho é Jesus. E quem é evangélico segue o estilo de vida de Jesus. Se eu me pareço com Michael Jackson, eu sigo o evangelho segundo Michael Jackson. Agora, se eu me pareço com Jesus, eu sigo o evangelho segundo Jesus. E nós não temos ídolos, porque Jesus destrói os ídolos e só Ele permanece. Por isso, eu não tenho nenhum tipo de paixão por nada nessa vida a não ser Cristo. Nada me impressiona e me assusta, eu fico perplexo por nada. Mas Cristo nos impressiona, e na presença dele, irmãos, nós nos humilhamos porque Ele nos abençoa. Então, a primeira verdade aqui é a verdade acerca do evangelho. Acerca do evangelho. E o evangelho é Jesus Cristo. Jesus é Salvador, Senhor e Deus. São três teses. Jesus é Senhor, quer dizer, Ele é soberano. Ele é soberano. Kyrios. Jesus é Salvador, Soter. Ele é o libertador. Ele é o único que salva da condenação eterna. É o único que nos livra do inferno. Eu, como pastor e teólogo, tentei não acreditar no inferno, mas não pude fugir à revelação acerca do inferno. E eu tenho uma notícia triste para você: o inferno existe e é real. O John Piper até escreveu um livro sobre Jesus, o verdadeiro caminho de Deus.
Em um dos capítulos ele fala sobre o inferno biblicamente. Porque tem gente que não acredita em Deus e nem no inferno. Se acredita em Deus, você tem um céu. Se não acredita, não tem um céu. Então, acerca do Evangelho. Então, o Evangelho também diz que Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Kyrios, Jesus é Salvador, Soter, e Jesus também é Deus. Deus, Ele é Deus. Amém? Diga assim: Jesus é Senhor, Salvador e Deus. Isto é o Evangelho. Jesus é Deus. Nós aqui adoramos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos, não apenas veneramos, adoramos. Isso ficou decidido no concílio de Éfeso, 431. Quando Cirilo de Alexandria, ele defende uma tese acerca da natureza divina de Jesus Cristo, dizendo que Jesus é Deus. E no concílio de 451 de Calcedônia, ficou definido que Jesus possui duas naturezas humana e divina, mas Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. E a segunda verdade: poder de Deus. Essa palavra no grego é dinamis, poder de Deus. E o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. A capacidade do Evangelho. Qual é a capacidade do Evangelho? A capacidade do Evangelho é poderosa. O que o psicólogo não pode fazer, o Evangelho faz. O que a medicina não pode fazer, o Evangelho faz. O que o juiz não pode fazer, o Evangelho faz. O Estado não pode fazer, o Evangelho faz. A política não pode fazer, o Evangelho faz. A ciência não pode fazer, o Evangelho faz. O que é que o Evangelho faz? Ele muda a nossa vida radicalmente. Ele muda, porque é o poder de Deus. Que poder é esse? É o poder que salva, é o poder que liberta, é o poder que cura, é o poder que transforma, é o poder que nos garante a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder que nos transforma. E o homem transformado pelo poder de Deus, ele não tem mais interesse nas coisas mundanas. Ele se afasta das coisas do mundo. Ele não tem mais prazer nas coisas do mundo, porque ele agora é uma nova criatura. Ele nasceu de novo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Se você ainda não experimentou o poder do Evangelho, eu desafio e convido a você a experimentá-lo hoje. Como eu posso ter certeza que experimentei o poder do Evangelho? É quando você não tem dois amores, mas um só amor, e esse amor é Cristo. É quando nós não temos nenhum interesse pelas coisas do mundo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quem mentia, não mente mais. Porque o Evangelho transforma radicalmente, regenera, é o novo nascimento, é o poder de Deus. Mas se você ainda tem dificuldade de amar, de perdoar, você precisa experimentar esse poder de Deus. Pastor Alencar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É interessante como Paulo é enfático. A salvação é para quem acredita. Irmãos, hoje é difícil a gente ficar fazendo perguntas na igreja, né, aos crentes. Mas eu gosto de perguntar. Eu sou um discípulo de Sócrates, gosto de perguntar. Né? Sócrates perguntava muito aos seus discípulos, a maêutica. Eu fui professor por muitos anos em escola pública de filosofia, sociologia e história. Gostava muito de fazer perguntas aos meus alunos.
e também na universidade. Daí eu quero perguntar a você: você acredita que é salvo? Ou ainda tem dúvida? Está na incerteza? No princípio da incerteza de Heisenberg. Está na dúvida? Será ou não? Será ou não? Mas aqui é a terceira verdade: para a salvação de todo aquele que crê. Crer aqui implica, não é no sentido racional, não, é no sentido de ser discípulo, de acreditar, de apostar, de pagar o preço, de seguir a Cristo, de continuar no caminho e não sair dele. Aleluia! Todo aquele que crê, porque o que crê não se desvia, o que crê não se desanima, o que crê não desiste, o que crê não se cansa, não se fadiga, não se enfraquece. O que crê é animado, o que crê é poderoso em Deus, o que crê foi liberto, o que crê nasceu de novo, o que crê busca as coisas que são lá de cima, para a salvação de todo aquele que crê, porque crer implica obedecer, implica perseverar, implica mudar de vida, porque o discípulo de Jesus tem que ser radical no seu discipulado, a ponto de ser chamado de louco, de fanático, mas é o louco e o fanático que vai para o céu. Porque o cristão teologicamente correto não entra no céu. E o teologicamente correto, tudo é permitido. Mas o discípulo cristologicamente correto, tudo é proibido, para ganhar a Cristo e a vida eterna. Porque os crentes no Brasil estão pensando que ser salvo é só levantar a mão direita ou levantar a mão de esquerda, vir para frente, ser batizado nas águas. Não é só isso, isso não é salvação. Salvação é perseverança evangélica. Salvação é perseverança evangélica. Se você já não sente mais nada de Deus na sua vida, é o tempo de você buscar a reconciliação. Se você já não sente mais nada no culto, os louvores, a adoração, a pregação, a oração, não tem interesse, entra e sai do mesmo jeito, eu quero que você receba hoje o avivamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Para a salvação de todo aquele que crê. Em um dos meus livros, eu escrevi a seguinte tese: não existe salvação sem transformação social. Eu vou repetir: não existe salvação sem transformação social. Se você diz que é salvo, mas dá um péssimo testemunho na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na escola, na universidade, você não é salvo. Porque o salvo é luz. O salvo parece com Cristo. O salvo vive no Espírito e é guiado pelo Espírito. Aleluia! Para a salvação de todo aquele que crê. Isso aqui não é uma salvação calvinista, racionalista. Isso aqui é uma salvação cristológica. Exige discipulado, caminhada, transitar no reino de Deus. Aleluia! Até Jesus teve que pagar o preço, morreu na cruz, irmão. E nós temos que pagar o preço também, carregar a nossa cruz, a nossa responsabilidade. Quarta, então a primeira verdade é o Evangelho. A segunda verdade é o poder de Deus. A terceira é a salvação. E a quarta é a justiça de Deus.
Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Onde é que se revela a justiça de Deus? É interessante, né, pastor Alencar? Eu vejo até teólogos interpretando a Bíblia juridicamente. Quem diz que a hermenêutica da Bíblia é jurídica? Ela não é nem filosófica, nem científica. A hermenêutica da Bíblia é a cruz. Estaurologia, estauros. A hermenêutica da Bíblia é a cruz. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E justiça aqui, no sentido hebraico, porque Paulo aqui é hebreu. Ele escreve como grego, mas ele é hebreu. E justiça aqui, segundo o Antigo Testamento, é relacionamento com Deus. Então, Paulo está dizendo, porque o relacionamento de Deus se revela no Evangelho, a misericórdia, a bondade, a presença dEle, a sabedoria, o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é Cristo. Cristo, por isso que é chamado de nova aliança, novo concerto. É um relacionamento, é intimidade, é aproximação e proximidade. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho. É na cruz que você tem que dizer sim ou não. Isso é um título de um livro meu que está saindo agora. O sim e o não na cruz. É na cruz que você tem que dizer sim, acredito, não, não acredito. Se você disser sim, Jesus vai dizer para você também sim, tetelestai, tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Irmãos, por isso que diz que porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O nosso objetivo aqui é pelo menos, nós temos pelo menos 3 objetivos como cristãos. O primeiro, adorar a Deus. Segundo objetivo, servir uns aos outros. Terceiro objetivo, pregar o Evangelho. Adorar a Deus, servir uns aos outros, e o que mais? Pregar o Evangelho. Porque tem muita gente servindo a Deus, achando que estão servindo a Deus, mas o interesse é imediatista, é materialista, é pragmático, é humanitário, é social, mas não é espiritual, não é evangélico. Não transforme a sua fé numa campanha neopentecostal. Acredite que aquilo que Deus fez por você na cruz e na ressurreição é o suficiente para você ter a vida eterna. Você pode até adquirir uma casa na campanha, mas essa casa vai ficar. Você pode até adquirir um carro, vai ficar. Um emprego, vai ficar. Um casamento, vai ficar. Até o seu corpo, vai ficar. Mas aquele que acredita em Deus, a Bíblia diz, permanecerá para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Sabe o que João está dizendo? O que os autores estão dizendo no Novo Testamento? Tudo vai passar, os céus, a terra, tudo, menos aquele que fizer a vontade de Deus. Isso significa que a fé nos faz transportar até a criação. Ela nos tira da cruz e nos põe na ressurreição.
E o túmulo de Jesus é a porta que se abre para a eternidade. E se você entrar por essa porta, nunca mais você vai olhar para trás. Nunca mais. O seu olhar será sempre para frente. E o que é que você verá pela frente? Deus, anjos, céu, eternidade, a nova Jerusalém, vida eterna, incorruptibilidade, imortalidade. Aleluia. Irmãos, eu tenho tanta certeza, e certeza absoluta disso, que eu não preciso de mais nada. Porque se eu tenho tudo, nada não faz falta. Ele nem existe. Eu não sei nem o que é isso, nada. Porque a cruz de Jesus reduziu a todos, mas na ressurreição só se levanta aqueles que acreditam. Só se levanta aqueles que acreditam. Quem aqui está de pé? E por último, o justo viverá da fé. Veja, Johnny, que revelação. Você é aquilo que acredita. Evangelho, poder de Deus, salvação, justiça de Deus, e o justo viverá da fé, da fidelidade, do pacto cristológico, da promessa do Espírito que é Cristo. Viverá da fé. E o que é a fé, pastor Roberto? A fé tem uma expressão que Paulo usa, ele chama de fé de Cristo. É a fé de Cristo. Porque antes de você acreditar na sua salvação, antes de você acreditar em Cristo, Ele acreditou em você. Por isso que Ele morreu na cruz, porque Ele acredita. Se Ele acredita, por que eu não acredito? Por isso que o justo viverá da fé. E essa vida aqui não é a vida psicológica, não é uma vida social, não é uma vida financeira, não é uma vida conjugal, uma vida de negócios. Isso aqui é vida com Deus, vida espiritual. O justo viverá por fé. Isso significa que o justo aqui é aquele que acredita no Evangelho. O justo aqui é aquele que é salvo. O justo aqui é aquele que recebeu o poder de Deus. O justo aqui é aquele que foi justificado pela fé. E o justo aqui é aquele que vive pela fé. Esse é o justo. Amém? Então é a razão da fé. Você é aquilo que acredita. Então você deve acreditar que você é justo. Você é justo não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça dele. E você só pode ser justo tendo consciência que é injusto, porque só ele que é justo pode fazer de você um justo. E isso, segundo Paulo, significa que diante de Deus, você não tem mais culpa. Culpa, toda a sua dívida foi paga na cruz. E você tem crédito com Deus, e o seu crédito é Jesus. O seu crédito é Jesus. Agora eu vou entregar aqui, irmãos, uma revelação do Espírito Santo. Você pode estar passando por dificuldades emocionais, afetivas, psicológicas,
financeiras, de relacionamento, você pode estar sendo desacreditado, envergonhado, até iludido e abandonado. Mas saiba, você diante de Deus é justo. E Paulo fala em Romanos 1,7 que nós somos amados de Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Pode ter 1000 pessoas dizendo que não gostam de você, que não vai com a sua cara. Deus está dizendo que Ele vai com você, vai com a sua cara, Ele ama você, porque Ele está chamando que você é amado de Deus, aleluia. Amém? Fiquemos em pé. Oh, glória, aleluia.